trabalhador brasileiro, trabalhador. Segundo bloco do Todas as Coisas, lembrando que você pode participar com a gente, mandando a sua pergunta ou o que você pensa sobre esse assunto através do nosso WhatsApp aí na tela. Camila. Então, que tipo de roupa deve se vestir para uma entrevista de emprego? A pergunta pode até parecer sem muita importância, mas na verdade a roupa apropriada para essa hora faz sim muita diferença. Nós vamos conferir umas dicas de looks adequados com uma consultora de imagem. Vamos ver. Uma das maiores dúvidas de quem procura um emprego é justamente o que vestir na hora da entrevista. E para isso nós viemos aqui nessa loja na região da 44 conversar com a consultora de imagem, a Bia Boaventura, que vai contar pra gente quais são os looks aqui que ela separou para você vestir na hora da entrevista de emprego e não errar. Bia, e aí, o que você separou pra gente? Eu separei 3 propostas que vão do mais informal possível numa entrevista de emprego à proposta mais formal. Então, assim, a loja apresenta uma grande variedade de produto para a gente conseguir montar looks para se vestir para uma entrevista de emprego. Este look aqui, por exemplo, ele serviria para que tipo de entrevista de emprego? Tô vendo que ele é um macacão, né? Sim, é um macacão. A calça é uma proposta de alfaiataria, um bolso faca, é uma peça mais estruturada, uma peça que cobre bem o corpo, que não é tão justa no corpo, então a cintura bem no corpo, mas não deixa tão marcado. É uma peça leve, a parte de cima tem uma estampa mais delicada, então não é muito chamativo, não chama tanta atenção. Tem um decote aqui, uma manga mais cavada, mas para isso a gente consegue pôr um blazer por cima. Então tem um segredo aí, se você for lá na entrevista, colocar um blazer. É legal tampar os braços, não deixar os braços muito à mostra em entrevista de emprego. Decotes menos sinuosos, decotes mais discretos, estampas mais discretas, cores mais discretas, mais sóbrias. Esse aqui agora é outra proposta, né? Seria já um vestido. É um vestido. Ele não é justo no corpo, ele é um vestido mais reto, a silhueta dele é mais reta. Ele tem um detalhe de botão discreto, o decote dele é um decote discreto. A cava da manga é bem discreta também, não é uma cava tão decotada. O comprimento dele também é um comprimento bom, porque você pode pôr uma sapatilha, um salto no máximo 8, um salto mais baixo nas entrevistas de emprego também é interessante. E essa aqui é a terceira proposta. O que seria essa proposta aqui? Eu sei que é uma blusa aqui social. É uma estampa um pouco mais chamativa, mas não é uma estampa que grita tanto, não é uma estampa que chama tanto a atenção assim na entrevista, porque tem cores mais neutras, é o preto e um branco. É uma peça mais leve, mas que tem um decote suave, tem uma amarração que é um detalhe bonito, as mangas compridas que cobre bem o braço. A calça é uma calça também com uma pegada mais de alfaiataria, um tecido mais estruturado, não marca tanto o corpo, o comprimento é legal, não é tão justo, excelente. A Esther tá aqui, é dona da loja também, eu quero perguntar. Esther, quanto é o casaco aqui, o blazer? O blazer tá saindo a 83. R$83, então eu compro o blazer. E o macacão? Ele tá 135. R$135 o macacão. Quanto que fica o look completo? 218. 218. E esse vestido aqui, ó, quanto sai? Esse vestido ele já tá saindo a 119. Então, R$119. Conta pra gente, qual o valor desse look aqui? A blusa é quanto? Ela é 60. R$60 essa blusa que você já compra. E a calça? 80. 80. Então, aqui fazendo uma conta rápida, R$140, é isso? R$140 eu levo o look inteiro. Tá ótimo, gente. Maria e Gilberto estavam aqui, já que a gente comentando os bastidores. A opinião de vocês, então, sobre looks. Então, ótimas sugestões. Mas assim, a gente está falando de pessoas que estão desempregadas às vezes e não tem como investir. Então, assim, pegue uma peça do seu guarda-roupa que seja discreta. Ela falou ali, seja discreta. O que a gente, na verdade, o que nós vamos, o que vai chamar atenção para ruim é se você tiver em excesso, né? E não de acordo com o ambiente. Então, se você, por exemplo, vai numa indústria, você tem que ir de sapato fechado,
né? Tem algumas prerrogativas que você tem que indagar, né, para determinado ambiente. Agora, não apareceu para os homens, eu vou dar uma dica. Não ir, gente, de boné. Sabe? Tem gente que a gente está conversando e está com boné, é muito desagradável. Complicado. É igual você sentar à mesa com chapéu, né? Então, assim, não é muito agradável. Agora, também um aspecto que a gente observa é o asseio. Com certeza. Não é? O asseio, as mãos, né? Principalmente para os cargos operacionais. Cabelo, então, assim, o cabelo bem cortado, às vezes não dá, mas pelo menos penteado, né? A barba, né? Com relação à questão dessas vestes, né? Sapatos. Chegam uns moços lá, outro dia abriu lá 5 vagas lá, a psicóloga foi verificar, estava aquele tumulto de pessoas, mas olha só, de chinelão no pé de qualquer jeito, um short, os homens mascando chiclete com boné virado para trás, assim, parece que ele não está acreditando nem nele, né? A impressão que passa é a pior possível. Né? Eu acho que a primeira impressão é que fica, né? Então ele não tem um comportamento, eu acho que é falta de bom senso. Antes de ouvir, tem que ter bom senso. Gente, exatamente, assim, não é você fazer, não é nem discriminar, nem você julgar uma pessoa. Não pode, mas você tem que saber onde você pode vestir determinado tipo de coisa. Né? Você pode usar bermuda, chinelão, mas não para procurar um emprego. Autoestima é tudo, né? A pessoa ela tem que ir para essa oportunidade de emprego com toda certeza que aquela oportunidade é dela. Então, ela tem que estar bem vestida, com a roupa simples, nada de excesso, né? Uma maquiagem leve quando mulher. Quando a gente fala de boa aparência, que é um fator também que conta ponto na decisão da contratação, a gente não está falando de estética, nós estamos falando de cuidados. A pessoa estar cuidada, com o cabelo cortado direitinho, a barba feita, uma maquiagem leve. Nós estamos falando apenas disso, não tem nada a ver com a estética. Não, né? tem nada a ver. Porque às vezes as pessoas falam, nossa, aí é discriminação. Não, não é nada disso. De fato, é questão da aparência mesmo, o cuidado que ela vai para essa entrevista. Penso muito que, assim, quando você vai procurar um emprego, você está se vendendo para a empresa, né? O que a empresa vai ter de ganho te contratando? Então, você tem que se vender bem, se portar bem, falar bem. E a vestimenta é um desses atributos, né? Dessa questão da sua venda. Você não vai vender uma coisa que está feia, né, ruim? Não mesmo. Para quem está em contato com o público, então, aquele colaborador, ele é avaliado, né, pelo cliente ali, que cada vez mais exigente, mais só aguçada aí a sensibilidade às vezes, que tem algumas situações até de como abordar um cliente de maneira até desproporcional, até fica fora do normal para se abordar um cliente ou receber uma crítica ou mesmo tem que ter esse comportamento, porque tem pessoas que ó, menina, você está me atendendo mal, você foi... Então tem que saber, né? Ela já não foi delicado ou ele não foi delicado ali. A pessoa tem que ter esse comportamento e esse preparo para trabalhar, né, com o público. Mas essas observações que nós estamos colocando, elas... vocês prestam atenção nisso também depois da contratação? Porque o que a gente vê muitas vezes é que a pessoa vai, ela busca a informação, já tem acesso à internet, ela põe uma boa roupa, ela faz a entrevista, mas depois no dia a dia do trabalho, ela começa né? Se acomodar. Isso é observado também. Isso é observado. E aí, com certeza, tem que chamar a atenção do que está acontecendo, né? Às vezes, a questão, por exemplo, da pessoa ir com o uniforme não está limpo, ir com o cabelo muito desarranjado, o calçado não está adequado. Então, assim, a gente tem que prestar atenção. A gente ajuda as pessoas pontuando para elas o que não nos está agradando, né? A gente fala isso demais para os gestores. Olha, você deu, a gente chama de feedback. Você deu um feedback da pessoa se você está gostando ou não? No que nela está indo bem, o que nela você espera que melhore, né? Porque, assim, a gente não pode deixar que o outro deduza que se eu estou gostando ou não. Que você, né? Então, assim, eu sempre oriento as pessoas, olha, peça um feedback.
chega no seu gestor e fala assim, e aí, você está gostando do meu trabalho? Tem alguma coisa que eu posso melhorar? Eu posso te ajudar em alguma outra coisa? Você tinha uma expectativa diferente do que eu estou apresentando, né? Isso mostra interesse, né? Isso mostra uma atitude das pessoas. Conhecer, né? melhor a empresa como um todo, né? Exatamente. Eu acho que isso é muito importante, essa Tem dúvida, interesse, né? Esse interesse e essa comunicação. Porque uma das coisas que mais falha entre as pessoas e nas empresas chama-se comunicação. Então, o que você está comentando aqui, tem pessoas que ele sofre calado ali. Às vezes ele até poderia melhorar mais o potencial dele ali dentro da empresa. Agora, ele tem que se entregar, ele tem que se dar o máximo, né, para aquela proposta e por aquela oportunidade, né? Que ali é uma oportunidade dele crescer, né, como pessoa e como profissional. E um ponto que você falou, Gilberto, que chamou a atenção aqui, foi em relação à comunicação. A comunicação ela é fator decisivo para a estada desse colaborador, para o crescimento dele também na empresa. Dele lá. Permanência. Então, se ele se comunica bem e entende qual que é a necessidade, né? O que a empresa quer dele, o que a empresa espera dele, com certeza ele vai fazer uma entrega mais qualificada. E existem várias empresas, né, que têm um RH qualificado ali para direcionar, para dar suporte, e tem empresas que não têm. E quando essa empresa não dá esse retorno, que é o famoso feedback, né, para o colaborador, é interessante que ele tenha a atitude de saber, peraí, será que meu trabalho está sendo bem desempenhado? Eu estou atendendo as expectativas da empresa? Então é importante que ele tenha essa atitude de perguntar e ir atrás do gestor. Proativo. Outro dia eu vi uma situação lá no supermercado, aí eu falei, gente, isso aqui está pedindo para que se faça isso e tal, vamos mudar isso aqui? Vamos. Aí depois eu fiquei sabendo, o colega falou, nossa, eu tinha pensado isso daí. Mas por quê? Faltou comunicação, ele ter chegar ao seu encarregado direto e dar aquela sugestão. Então a sugestão é muito bem-vinda para o desenvolvimento e aprimoramento das técnicas e também da logística de como se trata as coisas, né? Dentro da empresa, isso é muito avaliado, né? A empresa avalia esse colaborador que dá sugestão, que participa efetivamente dos processos. Pois é, aqui tem um estudo que fala que a capacidade de se comunicar é um dos fatores que mais chama atenção em quem almeja uma vaga de emprego, né? E tem uma outra questão também, a gente falou um pouquinho, não sei nem se a gente falou só no intervalo, que é a questão das redes sociais, né? O comportamento da pessoa antes do emprego e também durante o período em que ela está trabalhando. É verdade, os empregadores, eles buscam nas redes sociais, acompanham o comportamento dos seus empregados nas redes sociais? De fato, tem alguns RHs que ele coloca essa pesquisa nas redes sociais como etapa do recrutamento. Então, ali é avaliado postura, né, atitude, se a pessoa é polêmica, se ela se envolve em discussões polêmicas na internet de forma negativa. Isso tudo é avaliado. Hoje, é importante que as pessoas saibam que nós estamos numa vitrine. Então, nós estamos sendo vistos o tempo todo. Então, é importante que tenha um bom comportamento nas redes sociais, não ficar cestando o tempo inteiro, né? Se expondo desnecessariamente, né? Hoje em dia tem muitas essas questões, né? Festa, balada, até que ponto essa exposição de fato é necessária e vai colaborar para a imagem da pessoa? Então é importante que a pessoa ela esteja atenta à sua imagem. Estamos sendo vistos o tempo todo, né? Nós estamos na vitrine. É verdade. A rede que a gente mais usa para recrutar analistas, executivos de empresa é o LinkedIn, né? Então o LinkedIn é uma forma da pessoa se manifestar. E a gente vê bastante, vamos dizer assim, candidatos lá que chama a atenção da gente, enquanto recrutador, por causa da postura, né? E na maioria positivamente, porque as pessoas que estão ali, na maioria, sabem que ali a gente está acompanhando para realmente assediar, para chamar. Exatamente, é um ambiente profissional. Mas mesmo assim, de vez em quando, a gente vê que falta um certo bom senso de algumas pessoas. Que né? destoa ali o comportamento. Que é a questão do bom senso, do equilíbrio, né? Tá certo. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer uma vaga e era por um advogado. E quando eu o chamei no Skype, a foto dele era com uma latinha de cerveja. Olha aí. Então eu declinei sem nem... Falei, licença, mas eu não vou
consegui fazer e depois dispensei. Porque, assim, tem algumas coisas que a gente tem que ter bom senso, né? Se você trabalha com bebida, num algum ramo específico, ótimo, não tem problema nenhum. Mas um jurídico, né? Eu acho que tudo cabe ali, né? A gente tem que ter um bom senso. Né? Maria Célia, você me fez lembrar, uma pessoa me pedindo uma vaga e daí a pouco ela chegou meu telefone, não sei como, onde ela descobriu meu telefone lá, daí a pouco eu olhei no perfil e ela com a latinha de cerveja. Falei, meu Deus. E para ele estava bonito na foto, né? Com o bonezinho virado para trás, né? Nada de... Mas assim, igual você falou, ele não soube se colocar, se comunicar, né? Ele não soube se comunicar, que a gente não comunica só falando. Com gestos, com comportamento, né? Verdade. Com as vestes e por aí afora. E a apresentação, né? Uma coisa que a gente tem que lembrar, que é o seguinte, uma vez na rede, nunca mais volta. Então, a gente tem a sensação que, por exemplo, a gente vive um momento de muita polarização, de muita animosidade e tal. As pessoas têm que pensar que tudo ali vai estar lá para todo mundo ver, né? E que futuramente isso pode ser avaliado, né? E quem vai estar avaliando? Você não sabe o filtro que aquela pessoa vai avaliar, né? Eu não estou falando de julgamento. A gente é recrutador, a gente é preparado de uma maneira diferenciada, né, para fazer aquele trabalho. Mas tem um dono de empresa, por exemplo, que ele vai olhar, não faz parte, não, esse cara vai me incomodar, né? Tem um tripé que eu digo às vezes, uma maneira de eu dizer que o tripé da vitória, às vezes, do sucesso que a pessoa tem que querer. Ele tem que ter vontade. E com humildade, gente, ele chega a qualquer lugar. Né? Isso aí vai trazer a ele um equilíbrio. Exatamente. Né? E ele vai estar sempre demonstrando, por onde ele estiver passando, por uma festinha ali, ou junto com os amigos, jogando bola no final de semana, ele vai lá, joga bola, faz tudo bonitinho. Aí depois vai lá e bebe e faz presepada, né? Então aquilo ali já dá na segunda-feira um rescaldo horrível, né? Até os próprios colaboradores acabam por... Não, mas fulano fez isso, fulano fez aquilo. Então, eu acho que isso daí é o importante, a pessoa querer e ter vontade e ser humilde, né? Ter humildade e buscar sempre o equilíbrio, né? Centrado. Vamos para mais um intervalo, a gente volta já já. Porque nada...